Olá, eu sou Roberto Farias, professor de Geografia há 26 anos, no estado do Rio de Janeiro, formado em Geografia, licenciatura plena e bacharelado pela UFRJ, com pós-graduação em Gestão e Licenciamento Ambiental e com mestrado em Ensino de Geografia pela UERJ. Graduação pela UFRJ, mestrado pela UERJ. Trabalho também com perito judicial, tenho um cadastro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e no Tribunal Federal também. Trabalho ainda com geoprocessamento, seja elaborando mapas para quem precisa, seja ministrando aula de geoprocessamento também. Então vamos trabalhar neste tópico aqui, ministrar aulas de perícia ambiental para este concurso. O primeiro tópico, no caso, é a avaliação de impactos ambientais. Conceito de avaliação de impactos ambientais. A expressão impacto ambiental, primeiramente, é bastante difundida no vocabulário popular presente nas notícias e reportagens, bem como em qualquer discussão associada à fauna e à flora. O problema é que o conceito é muito associado a dano ambiental. E quando falamos de impactos ambientais, precisamos pensar nos lados positivos e negativos também. Vamos ver alguns conceitos aqui extraídos do livro do Sanchez. Primeira definição de Moreira aqui: qualquer alteração no meio ambiente em um ou mais de seus componentes provocada por uma ação humana. Para Westman, o impacto ambiental é o efeito sobre o ecossistema de uma ação induzida pelo homem, ou, como falamos atualmente, pelo ser humano, né? Já Waters, a mudança é um parâmetro ambiental num determinado período e numa determinada área que resulta de uma dada atividade comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada. Seguindo adiante, é importante conhecer também a norma NBR ISO 14001, 2004, depois foi atualizada. Vamos trabalhar com o sistema de gestão ambiental, a ISO 14001 mais adiante também, uma vez que é utilizada por muitas empresas e outras organizações que buscam a certificação internacional com o sistema de gestão ambiental. Então, neste caso aqui, impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Então, no Brasil, a definição de impacto ambiental é dada pela Resolução CONAMA número 1, de 23 de janeiro de 1986. Então, o que seria impacto ambiental neste caso aqui? Artigo 1º. Para efeito desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria-prima ou energia resultante das atividades humanas que, direto ou indiretamente, afetam 1. A saúde, a segurança e o bem-estar da população. Inciso 2, as atividades sociais e econômicas. 3, a biota. 4, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. 5, a qualidade dos recursos ambientais. Na verdade, o objetivo de elaboração da AIA, Avaliação de Impacto Ambiental, serve em inúmeros propósitos e interpretações, e depende de várias considerações, como o tamanho e o local do empreendimento, do ponto de vista da equipe técnica, do nível de degradação anterior. Então, a seguir apresenta-se uma reunião do conceitos elaborados por Sanchez, né? Nesse caso aqui agora, de avaliação de impacto ambiental. Vimos de impacto ambiental, agora a avaliação. Para Moon, é uma atividade que visa identificar, prever, interpretar e comunicar informações sobre as consequências de uma determinada ação sobre a saúde e o bem-estar humanos. Já para Horbury, o procedimento para encorajar as pessoas encarregadas da tomada de decisões a levar em conta os possíveis efeitos de investimento em projetos de desenvolvimento sobre a qualidade ambiental, seja empreendedores, engenheiros, advogados, políticos, e a produtividade dos recursos naturais é o instrumento para a coleta e organização dos dados que os planejadores necessitam para fazer com que os projetos de desenvolvimento sejam mais sustentáveis e ambientalmente menos agressivos. Já para Moreira, mais adiante, em 1992,
É um instrumento de política ambiental formado por um conjunto de procedimentos capazes de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta, seja um projeto, um programa, um plano ou política, e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, políticos, por exemplo, prefeitos, governadores, etc., e por eles sejam considerados. Já Gilpin, 1995, a apreciação oficial dos prováveis efeitos ambientais de uma política, programa ou projeto, alternativas à proposta e medidas a serem adotadas para proteger o ambiente. Já Gleason, Terrible e Chadwick dizem que é um processo sistemático que examina antecipadamente as consequências ambientais de ações humanas. Quer dizer, no caso aí, vamos antecipar, que consequências podemos ter? Então, vamos tentar evitar, né, consequências negativas. Já para Yaya, o processo de identificar, prever, avaliar e mitigar os efeitos relevantes de ordem biofísica, social ou outros de projetos ou atividades antes que decisões importantes sejam tomadas. Dá uma versão das características básicas de uma avaliação de impacto ambiental. Descrever a ação proposta e as alternativas também. Que ação vamos tomar? Que alternativas devemos ter? Prever a natureza e a magnitude dos efeitos ambientais. Vamos prever o que pode acontecer, então como podemos mitigar, diminuir esses efeitos negativos? Identificar as preocupações humanas relevantes. Como vamos ver mais adiante, enfatizar, devemos também, como sempre, consultar as pessoas envolvidas ali. Listar os indicadores de impacto a serem utilizados e para cada um definir sua magnitude. É menor, média, maior, positivo ou negativo. Para o conjunto de impactos, os pesos de cada indicador obtidos do decisor ou das metas nacionais. E, a partir dos valores previstos em B, no caso que é prever a natureza e a magnitude dos efeitos ambientais, determinar os valores de cada indicador de impacto e o impacto ambiental total, né? Antes de falar sobre essa lei de política nacional do meio ambiente, é necessário enfatizar que essa discussão sobre a avaliação de impactos ambientais se inicia nos Estados Unidos na década de 1960, quando eles criam o chamado NEPA, né? National Environment Policy Act. Tá? Então, no caso aí, NEPA é National Environment Policy Act, elaborado em 1969, que a partir dali acaba chegando a outros países desenvolvidos, como a Alemanha, França, entre outros, até chegar a países subdesenvolvidos, emergentes como o nosso, né? Por exemplo, em países emergentes, órgãos como o Banco Mundial, por exemplo, a partir de então, decide que para fazer empréstimo ou doações, órgãos como o Banco Mundial, entre outros, para grandes empreendimentos, eles passam a exigir algumas condições, essas avaliações de impactos ambientais. Vamos emprestar dinheiro, fazer um grande empreendimento, uma grande obra? Beleza. Mas e aí? Quais são as questões ambientais? Quais são as consequências que vocês vão ter aí? Então, eles passam a exigir essa contrapartida, a fazer empréstimo para vultosos, né? Para grandes empreendimentos, eles passam a exigir algumas condições. Né? No caso aqui, a avaliação de impactos ambientais. E no Brasil, a lei mais importante em relação a isso, a primeira, né, foi essa Lei 6938, de 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente, que nela nós temos alguns conceitos definidos aí. Primeiro, meio ambiente, de acordo com essa lei. É um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Lembrando, no caso do Brasil, que nós tivemos as chamadas obras faraônicas, né? Na década de 1970, e naquela época não havia essas exigências, né? Seja a Ponte Rio-Niterói, a usina nuclear de Angra dos Reis, né? A usina de Itaipu e por aí vai, né? O que seria degradação da qualidade ambiental de acordo com essa lei? Alteração adversa das características do meio ambiente. O que seria poluição? Degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente,
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Nós vamos ver que depois foram criadas outras leis após essa aí. Poluidor, o que seria o poluidor? É a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável, direto ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. E o que são os recursos ambientais? A atmosfera, as águas interiores, né, como o lençol freático, por exemplo, superficiais, como rios, subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Por aí vai. Então, temos a resolução CONAMA mais adiante, né? Conselho Nacional de Meio Ambiente, a primeira aí no caso, 001 de 1986. Essa resolução diz que a partir de agora, qualquer empreendimento grande, não vamos ver mais adiante melhor os tipos de empreendimento que passam a ser exigidos o estudo de impacto ambiental, que é o EIA, e o relatório de impacto ambiental, que é o RIMA. O estudo de impacto ambiental mais detalhado, né, mais rigoroso, com alguns conceitos técnicos, e o RIMA, que é um relatório que tem que ser mais acessível, na linguagem mais, digamos, mais fácil, né, para a população envolvida ali naquele empreendimento conseguir entender, certo? Então, o que temos aí? Estudo de impacto ambiental. É um relatório técnico elaborado por equipe multidisciplinar, pode ser geógrafo, biólogo, geólogo e por aí vai, né? Engenheiro ambiental, né? Independente do empreendedor, profissional e tecnicamente habilitada para analisar os aspectos físico, biológico e socioeconômico do ambiente, que além de atender aos princípios e objetivos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, aquela anterior de 1981, deve obedecer às seguintes diretrizes gerais. Então, o que tem que ter no EIA? Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto. Vamos ter o projeto? Vai ser como? Ah, e se não tiver, como será? Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade. Mais adiante vão ter leis sobre isso também, né? Lei de prévia na execução dos projetos. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos. Direta, essa área aqui, mais próxima do empreendimento, no entorno. Indireta, um pouco mais afastada, né? Mas pode sofrer os impactos também. Denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza. Temos que ter em mente sempre que qualquer projeto ambiental, geralmente que nós temos comunidade menor a ser estudada, pesquisada, trabalhada, é uma bacia hidrográfica. Considerar os planos e programas governamentais propostos e implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade, né? Já o que deve haver no relatório de impacto ambiental RIMA? Como eu disse anteriormente, este tem uma linguagem objetiva e acessível para não técnicos. As pessoas comum, digamos assim, né, vão ter um entendimento mais fácil quando lê esse relatório. Então, o que tem que ter nele, no mínimo? Os objetivos e justificativas do projeto, porque esse projeto tem que ser executado aqui, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais, lembrando sempre que o ideal é que se consulte a população no entorno também. A descrição do projeto, suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação, a área de influência, as matérias-primas daquele projeto e mão de obra, as fontes de energia, que é como utilizar como fonte de energia aqui, é hidrelétrica, é eólica, é solar e por aí vai. Os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões de gases, né? Resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados. Falamos muito em resíduos também.
3. A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, mas o que tem que ter no RIMA? A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, né? Implanta no início, depois a operação, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos, por quanto tempo nós vamos ter esses impactos, qual o espaço no caso, né? Indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação também e interpretação. Inciso 5. A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, temos que prever aí como é que vai ser a qualidade ambiental daquele local mais adiante, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas. Se esse projeto não ser implementado, quais são as alternativas aqui? Bem como com a hipótese de sua não realização, né? Inciso 6. A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos. Como podemos mitigar os efeitos negativos? Qual é o efeito esperado? Mencionando aqueles que não puderam ser evitados e o grau de alteração esperado. Se não puder ser evitado, qual alteração teremos? O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos tem que ter o acompanhamento e monitoramento, né? Recomendação quanto à alternativa mais favorável. Qual a alternativa mais favorável? E aí pensamos sempre, aí, por exemplo, no que vimos, né, em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, né, com a Vale lá. Então, nesse caso que nós vamos ver aqui agora, quais são os projetos, vamos ver exemplos de projetos que tem que haver um EIO-RIMA. A empresa que vai fazer esses projetos aqui tem que ter um estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Estrada de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, tem que ter um EIO e um RIMA. Olha o que acontece aí, ó. Pode haver desmatamento, numa área dessa, por exemplo, né? Pode atingir a flora e a fauna. Ferrovias também, vai plantar ferrovias onde? Tem que ter um EIA e um RIMA. Estamos vendo agora a discussão no Brasil, por exemplo, atualmente, né? Sobre o caso lá da exploração do petróleo na Amazônia, né? No Oceano Atlântico lá, mais ao norte, certo? Exploração de petróleo tem que ter um EIA e um RIMA também aí. A discussão quanto às questões ambientais, naquele caso. Vamos falar sobre isso mais adiante, né? Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos, como temos aqui no Porto de Itaguaí, por exemplo, né? Aeroportos, né? Por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, 1980, né? Tem que ter um EIA-RIMA também. Só que aí era 1980, né? Não existia ainda, né? A resolução Colômbia veio em 1986. E aí, como eu falei, falei, né, da década de 70, por exemplo, né, aquelas obras faraônicas, né, Ponte de Niterói, usina nuclear de Angra dos Reis, usina de Itaipu e por aí vai, né? Naquele tempo não tinha isso. Oleodutos, gasodutos, minerodutos, tem que ter EIA e RIMA também. Isso aí afeta o meio ambiente, né? Linhas de transmissão de energia elétrica acima de 230 quilowatts. O que temos mais aí? Obras hidráulicas para a exploração de recursos hídricos, como hidrelétricas. Neste caso aí, mais um exemplo, tem que fazer um EIA e um RIMA. Usinas hidrelétricas. Lembrando aí, né, as elaboradas na Amazônia já implementadas, perdão, na Amazônia já nas décadas seguintes, né, após essa resolução, tiveram que fazer EIA e RIMA. Hidráulicas para exploração de recursos hídricos, como de barragem, para saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de base e embocaduras. Tem que ter EIA e RIMA também. Extração de combustível fóssil, petróleo, xisto, carvão mineral, no caso, né? Um exemplo aí, né? No Brasil, a maior parte do petróleo extraído no nosso país vem da plataforma continental, no offshore, e como eu falei anteriormente, na discussão que existe
lá no norte da Amazônia atualmente, né? Extração de minério, projeto Carajás, olha aí, ó, extração de minério. Como eu falei também, né, vimos problemas aí, tragédias no estado de Minas Gerais, de Mariana e Brumadinho. Vamos falar de crimes ambientais mais adiante, em outro tópico. Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos. Falamos muito também atualmente de gerenciamento de resíduos, né? Neste caso, essas obras também existe uma exigência para estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental também. Usina de geração de eletricidade. Falamos muito atualmente essas geração de energia, no caso, que são provocam menos impactos ambientais, né? Mas não existe impacto zero, seja solar, usinas de geração de eletricidade, né? Provoca problemas aí, né? Próximo Nordeste mesmo, né? Próximo ao oceano, acarretando problemas para quem mora perto, muito barulho, e até mesmo acarretando problemas para alguns animais que vivem nessas áreas, entre outros casos. Industriais também, né? Siderúrgica, no caso aí, ó, tem que ter, vou construir uma usina siderúrgica em tal lugar, tem que ter um EI/RIMA também. Essas usinas provocam muitos impactos ambientais, né? Negativos. Outro exemplo aí, ó, usina de álcool, né? Mais um exemplo aí de exigência de EI/RIMA. E aqui nós temos um distrito industrial também, que há exigência para o EI/RIMA. Este exemplo aqui, né, é um local que eu conheço bem. Eu trabalho aqui nesta área do Distrito Industrial de Santa Cruz, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, já próximo da divisa com o município de Itaguaí. Tá, a Fábrica Nacional de Catalisadores, ali, ó, Casa da Moeda, e por aí vai. Esta área do Distrito Industrial tem que haver também, onde fica a térreo, né? Siderúrgica. No caso aqui, Canal de São Francisco, aqui mais ao sul, esse mapa está virado, digamos assim. Canal de São Francisco é o rio onde o rio Guandu deságua aí na Baía de Sepetiba. Nesta área ele muda o nome para Canal de São Francisco. Um mapa já um pouco defasado, digamos assim, na verdade, né? Exploração econômica de madeira ou de lenha. Se você vai derrubar árvores, é claro que tem que haver um enho-rima também, né? Com desmatamento aí tem que existir. Áreas consideradas de relevante interesse ambiental. No caso aí, um projeto urbanístico, né? Umas obras como essa aí, busca-se evitar a ocupação humana nas margens de rios, né? O ideal é que esta área tenha mata ciliar. Nas margens, vamos ver mais adiante também com as APPs da área de preservação permanente, não deve haver ocupação humana nas margens dos rios aí. Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, o carvão que nós utilizamos para o nosso churrasco aí, né? Também tem que haver um EI/RIMA, que nós sabemos que numa área como essa existe muito impacto ambiental, muita poluição atmosférica. Nós temos algumas situações, quando não há exigência de um EI/RIMA, algumas situações aí, como o Estado de São Paulo, no relatório ambiental prévio, o RAP, que aborda a interação entre elementos do meio físico, biótico e socioeconômico, resultando no diagnóstico ambiental simplificado da área diretamente afetada e entorno imediato do empreendimento ou serviço. Seu prognóstico apresenta a descrição sucinta dos impactos ambientais resultantes da implantação do empreendimento, bem como a definição das medidas mitigadoras e compensatórias. O que é que podemos fazer para mitigar esse impacto? O que é que podemos fazer para compensar esse impacto? Pode servir de instrumento na decisão de exigência ou dispensa de EI/RIMA no processo de obtenção da licença prévia. A licença prévia, no caso do empreendimento, né? Lei criada mais adiante, é quando está no início do empreendimento, a licença prévia, antes de haver a operação daquele projeto, de uma indústria, por exemplo. Já o relatório ambiental simplificado, RAS, é apresentado como subsídio à concessão da licença prévia.
contém as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região, onde se insere o empreendimento ou serviço, sua caracterização, além da identificação dos impactos ambientais e das medidas de controle, de mitigação e de compensação. É complementado pelo relatório de detalhamento de programas ambientais, RDPA, documento que apresenta detalhadamente todas as medidas mitigadoras e compensatórias, bem como os programas ambientais propostos no RAS. Né? E o relatório de controle ambiental, o RCA, é exigido pela resolução CONAMA, número 10 de 1990, resolução elaborada mais adiante, né? Na hipótese da dispensa do EIA-RIMA. Precisa ter EIA-RIMA, beleza. Tem que ter esse RCA aí. Para obtenção de licença prévia de atividade da extração mineral, no caso da classe 2, prevista pelo Decreto-Lei 227 de 1967. Decreto-Lei está aí, né? 28 de fevereiro. Estudo ambiental simplificado, EAS, possibilita a análise da viabilidade ambiental de empreendimentos e atividades que potencialmente ou efetivamente originam impactos ambientais pouco significativos. Se é pouco significativos, beleza, pode ter esse estudo ambiental simplificado. No EAS, avaliam-se os impactos resultantes da implantação do empreendimento ou serviço, bem como definem-se as medidas mitigadoras e compensatórias necessárias à sua viabilização ambiental. Que medidas podemos ter mitigadoras aí para diminuir esses impactos? O que podemos fazer para compensar? A fonte aí é adaptada de Engevax, estudos ambientais alternativos para o licenciamento ambiental. Aqui vamos ver algumas questões de concurso aí, de perícia judicial. Aqui primeiro do Amapá, 2022. A política, questões vamos ver agora desta aula de agora. Mais adiante vamos ver outros tópicos com outras questões. A Política Nacional do Meio Ambiente é um importante instrumento da legislação ambiental brasileira. As opções a seguir apresentam objetivos dessa política, à exceção de uma. Neste caso aqui está essa política no artigo 4º, tá? Tem que ler o artigo 4º lá para você ter ideia de qual seria a resposta certa neste caso aí, né? Então, como exceção, demarcação de unidades de conservação destinadas às populações indígenas no território brasileiro não está prevista nesta Política Nacional do Meio Ambiente. Tem difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, divulgação de dados e informações ambientais? Sim. Tem imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados? Sim. É obrigado a recuperar ou indenizar. Ou indenizar. Desculpa. Definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico? Sim. Desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. Isso nós vimos um grande avanço, né, desde 1981, quando foi elaborada esta lei, até a atualidade. Né? Infelizmente, já acontece de vez em quando aí para variar, um ser humano estragando aí, né? Mas houve muito avanço tecnológico com relação a este caso também, o uso racional de recursos ambientais. Então, letra A aí. Aqui no caso de Santa Catarina, mais uma questão. Estudos para avaliação de impactos ambientais são diversos e apresentam muitas aplicações. Destaca-se o contido no artigo 17 do Decreto 99.274, de 6 de junho de 1990, da Câmara dos Deputados. Neste caso aqui, decreto elaborado e implementado antes né, da Política Nacional do Meio Ambiente. Né? Perdão, depois da resolução CONAMA, na verdade, né? Perdão. Que prevê o licenciamento de atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras e os empreendimentos capazes de causar degradação ambiental. Conteúdo exigido nos estudos de impacto ambiental para fim de licenciamento, explicitados no parágrafo 1º do referido artigo 17. Aí você tem que ler o artigo 17 deste decreto, né, que veio após a resolução CONAMA. Né? Então, pela ordem que está escrito lá,
que tem que haver estudos de impacto ambiental para fim de licenciamento em algum empreendimento? Diagnóstico ambiental da área, descrição do meio físico, né, como é o relevo, como é o clima, como é a geologia daquele local, como é o solo, como é a vegetação, né? Identificação, análise e previsão dos impactos significativos, sejam positivos e negativos. Então, pela ordem aí, né? Letra D. Mais uma questão desse mesmo concurso, de perícia do Estado de Santa Catarina, 2017, sobre a Lei 6.938, de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, falamos lá no início, né? É incorreto afirmar. O que está errado aí? Não previu a criação pelo poder público de espaços territoriais ambiental protegidos, o que somente veio ocorrer na Constituição Federal de 1988. Não, esta lei já previa a criação desses espaços protegidos. Dentre os seus objetivos está o de compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, certo? Está lá na lei. Lembrando que, mais adiante, né, vamos falar sobre isso mais adiante, veio a Rio 92, o Eco 92, né, que foi a segunda Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. A responsabilidade civil ambiental independe da comprovação de dolo ou culpa do agente. D. As atividades dos empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de acusar degradação ambiental, estão sujeitos a prévio licenciamento ambiental. Tem que haver licenciamento ambiental também, né? Lembrando que essas leis, né, foram mais detalhadas mais adiante com as leis novas, depois dessa lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Outras resoluções de CONAMA e por aí vai, né? E aqui uma questão de perícia do Estado do Rio de Janeiro, aqui, nosso Estado. Segundo a resolução CONAMA, número 01/1986, dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, no caso o meio RIMA também, né, serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente. No caso aqui no Rio de Janeiro, é o INEA, antiga FEMA, né? E da Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. Nestes termos, enquadra-se como atividade. Lembra aqueles exemplos que eu passei para vocês de cada tipo de empreendimento onde há exigência, com aquelas figuras, né? A exigência de estudo de impacto ambiental, o EIA, e o relatório de impacto ambiental, o RIMA, também. Letra A. Projetos urbanísticos de acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério exclusivo da SEMA? Sim. Vou pular, tá? Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, excetuando-se seus derivados ou produtos similares, em quantidade superior a 10 toneladas por dia? Sim, foi uma das últimas figuras que passamos, né? No caso, a letra A e C, das últimas figuras. Estradas de rodagem, letra D, como mais faixas de rolamento? Sim, foi a primeira figura que eu mostrei para vocês. Letra E, usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, não importa se é hidrelétrica, no caso aqui, né, solar, etc. De qualquer potência, né? Sim, certíssimo. Então, o que tivemos aí como errado? Letra B, né? Empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional. Então, se refere às cavernas aí. Então, no caso, letra B é que está errada. Não é isso? Letra B está errada. Então, paramos por aqui, tá? Depois vamos continuar com nosso próximo tópico. Vamos falar de sistema de gestão ambiental ISO 14001. Beleza? Então, até a próxima.